Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meu dileto, amado irmão, povo brasileiro, meus compatriotas. Eu sou o pastor Manuel Jerônimo, já há 54 anos que eu venho trabalhando para o Senhor Jesus. E quero dizer uma coisa para você muito interessante. Eu não tenho riqueza da igreja. Eu não tenho bens materiais da igreja. Eu não juntei tesouro na igreja. Como muitos aí enriqueceram. Tem deles aí que se fossem usar da sua própria profissão, talvez nem comesse direito. Porque são pessoas que não têm capacidade intelectual. Eu não vi aí nenhum fazendeiro, dono de 10, 12 mil, 50 mil bois, como são os cantores sertanejos aqui no Brasil. Tem deles aí que tem 100 mil bois. Cantores sertanejos. Começaram a cantar músicas sertanejas, eram pobrezinhos. E o dom material, o dom natural que tem, que é o dom da música, então cantaram aquilo que o povo quer ouvir. E com isso encheram estádios e conseguiram, hoje tem deles aí, tem 100 mil bois de corte. Mas realizaram o trabalho deles. Qual é o trabalho deles? Isso daí. Então, enriqueceram cantando, batendo viola. E alguns pregadores aí têm muito mais que isso, e que eram pobres, que não tinham nada, vieram lá de baixo, tanto quanto eu, e enriqueceram. Hoje em dia tem aviões, tem carro de último modelo, muitas casas, muitos apartamentos, aqui no Brasil e fora do Brasil. Há pouco tempo morreu um desses pregadores e foi feito um levantamento, que está aí para todo mundo ver, porque é público o inventário que foi feito dos bens deixados por este homem, e encontraram ele como dono de uma porção, ainda não tudo, custando 86 milhões de reais. Esse homem morreu, deixou tudo aí, ele não levou um centavo, a não ser um bom caixão e um bom terno. E a terra já comeu, já consumiu. Então, amado irmão, aqui está um pregador que não tem dolo. O que é dolo? É crime premeditado. Quando você faz um crime premeditado, segue o caminho do crime. Você idealiza aquele crime, até do momento da idealização daquele crime, até o momento de consumação, o dolo está patente. Isso é dolo. Eu não tenho dolo. Preguei e prego já há 53 anos. Não tenho nada, absolutamente nada, nem esse terno que você está vendo eu vestir. Não foi a igreja que comprou para mim. Foi com o meu trabalho, o acervo do meu trabalho. Comprei esse terno, comprei o sapato que visto, comprei o carro que ando. Porque a igreja, para mim e para o evangelho, não é lugar, não é uma indústria. A fé não é indústria para você enriquecer. A fé é indústria para você, se dizer essa palavra, para você semear aos pobres, aos desesperados, para que eles alcancem a fé, para serem salvos. E você, quando muito, tem direito a um salário, se você desempenha um bom trabalho na obra de Deus. É óbvio que o Senhor Jesus disse que aquele que cuida do boi é o primeiro a se alimentar do leite do gado. Então, o que quer dizer com isso? Ninguém aqui está dizendo que é o maioral, que sabe tudo, mas ele quer dizer o seguinte: se você vive disso, se eu te chamei para isso, como ele falou para Barnabé e para Saulo, o Espírito Santo falou, envia esses homens que os tenho chamado para o meu trabalho. Então, se eles iam ser chamados para o trabalho de Deus, como é que eles vão se embaraçar com o negócio da vida? Como é que eu fui chamado por Deus para ser pregador do Evangelho e vou para o Congresso Nacional?
e vou para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia, a Câmara de Vereadores, brigar, discutir com o negócio dessa vida. O que eu tenho a ver com as coisas materiais desse mundo? Eu não tenho nada. Você não tem nada. Paulo não tinha nada com isso. Pedro não tinha nada com isso. Estevão, primeiro, um dos mártires, não tinha nada com isso. Primeiro, aliás. Nenhum deles nós fomos chamados para uma missão especial. Qual é esta missão? A palavra, o trabalho de Deus, a catequese de almas, a garimpagem de almas para o reino de Deus. Foi para isso que nós viemos, para ensinar o caminho da palavra de Deus para os céus, expulsar demônios, curar os enfermos em nome de Jesus e perdoar em nome de Jesus as pessoas que pecaram, ensiná-las que o grande perdão vem de Cristo e que através de Cristo elas serão salvas. A nossa missão é essa. Então eu, como pregador, há 53 anos, continuo do mesmo jeito quando comecei. Não tenho nada da igreja. Ah, então você é contra viver de salário da igreja? De jeito nenhum. Eu sou a favor, porque a Bíblia ensina que o homem deve, quem cuida do altar, que coma do altar. Então, você pode ter seu salário. Mas quando você trabalhava lá na fábrica, quanto é que você ganhava por mês? Se fosse hoje, com o salário atual, nenhuma pessoa que trabalha em fábrica por aí, um trabalho secular, ganha mais que R$2.000. Porque o salário está muito pequeno, está pequenininho o salário. Não ganha mais que 2.000. Esse era o seu ganho, meu amado irmão, que assaltou o cofre da igreja. Você assaltou a tesouraria da igreja. Lá não tem uma quantia para você tirar. Você vai lá e retira tanto quanto você deve achar que deve tirar. Você não tem um salário arbitrado pelo presbitério, pela própria igreja, pela diretoria. Olha, você vai ser nosso pastor, vamos tirar você da fábrica, você tem dons de Deus para trabalhar aqui na obra de Deus e nós vamos pagar para você o que você ganha lá. Quanto é que você ganha? 2.000. Você vai ganhar 2.000. Não, você não é assim. Não venha, você está enganando todo mundo, você é mentiroso. Você tá enganando, por isso que você está rico. Por isso que você tem esse carrão aí que você tem. Lá na fábrica, trabalhando, você não ia ter esse carrão. Ia ter quando muito que eu tenho. Que é um carro simples, um carro desses aí que a gente chama de carro comum, mas que dá para caminhar. Eu ando por aí para tudo que é canto com ele. Então, o evangelho não é negócio. O evangelho é de salvação. Você está nele porque você está dizendo que Jesus te salvou. Mas salvou mesmo? E como é que você depois fez como os Gálatas? Começou pelo Espírito e hoje está pela carne. Então, querido e dileto amado, quando o Senhor Jesus nos chamou, foi para a salvação. Mas o pregador, o pastor daquela igreja, o líder daquela igreja, que não é aquilo lá não é uma indústria. Alguns têm feito da igreja a indústria da fé, mas não é. A igreja é espiritual. A igreja é onde congrega os salvos que Jesus salvou, que foram libertos por Jesus das obras do demônio e perdoados os pecados por Cristo. Jesus salvou. E elas estão ali, aprendendo a doutrina e aguardando o dia da sua morte ou da volta de Jesus. Então ela não é uma indústria. Mas os crentes têm que cooperar. Sim, isso aí é outro assunto. Se você vai dar uma oferta, se alguns ensinam dízimo, se você fez um voto de dar um dízimo, isso é outra história. Mas não é a indústria da fé. Para você enriquecer. Aí, meu amado, é que você não vai me ver. Você vai desligar. Você não quer ouvir uma palavra dessa que vai dizer que você é ladrão? E a Bíblia diz que ladrão nenhum entra no reino dos céus. Esse homem de quem eu falei agora há pouco, que foi feito, está aí para todo mundo se quiser. É só procurar o fórum onde está sendo desenvolvido o inventário dele, que é o Fórum das Sucessões. Então, ali, é a Vara das Sucessões, ali está caracterizado o pacote, o monte partível que ele foi partilhar com a sua família. Até o presente momento, sem considerar muitas outras coisas, 86 milhões que ele tirou dos cofres da igreja. Há um pecado chamado sacrilégio,
que leva qualquer pessoa para o inferno. Sabe o que é pecado de sacrilégio? É quando você assalta o templo de Deus. Quando você pega as coisas que são dadas para Jesus, como os pães da preposição, e as ofertas que são dadas em nome de Jesus para uma determinada finalidade, e você pega aquela oferta para você e para o seu enriquecimento próprio, enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Então esse homem que faz isso, que fez isso, torna-se um ladrão, e ladrão nenhum entra no reino do céu. Outra coisa, meu amado irmão que está me vendo aí, você que é ladrão do governo, você que fingiu, que enganou o INSS e fingiu de doente, de louco, está recebendo salário aí, todo mês você vai receber seu salário. Isso é muito perigoso. Você não está roubando uma pessoa física, mas está roubando o Estado brasileiro. Muitas pessoas ao mesmo tempo. Você é ladrão também. E diz a palavra em Apocalipse, fora ficarão, entre outras classes, que depois eu falarei, também os ladrões, os roubadores. Arrependa-se, converta-se, volte para Deus, peça perdão a Deus. Você que assaltou o Estado, você que roubou alguma coisa, peça perdão a Deus. E você, cometimento de sacrilégio, volte. O que você tirou do templo não era seu, era do templo, dado em nome de Jesus para o próprio templo, para a grandeza da obra de Deus, para que fosse semeado, como diz lá, para que tenha fartura. Então você fez tudo ao contrário e agora você está aí pousando de rico e dizendo que Deus lhe deu prosperidade. Deus não lhe deu prosperidade. Jesus não lhe deu prosperidade. Você tirou essa prosperidade do povo, mentiu para o povo e eles deram o seu sangue, o seu sacrifício. E você então se aproveitou e enriqueceu, comprou casas, edifícios, carros, avião, fazendas, sítios, que você não come tudo isso. E hoje você está mentindo e dizendo para eles, contribua que você vai ter prosperidade, quando na verdade o que eles contribuem vai para o seu bolso. Você é ladrão, é cometedor de sacrilégio. E esta igreja que você está vendo ali, de Laodiceia, que é o símbolo da igreja de hoje, tu que diz rico sou e não sabes, eu vou ler aqui para você, levantando o texto, depois eu vou comentar. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Você sabe? Eu sei as tuas obras, diz ele, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Você é meio termo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está dizendo isso, amado? É Jesus. Não é o pastor Manuel. Não. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada, Apocalipse 3. Estou lendo essa história. Vomitar-te-ei da minha boca. O que é vomitar? É jogar fora. Presta atenção. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Você veja bem a arrogância do homem de hoje em dia. Não, eu tenho casa em Miami, eu tenho casa nas praias aí, no Brasil inteiro, nas praias quentes, lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, não sei de onde. Você está aqui, ó. Esse dinheiro que você comprou essa casa nessa praia que você está vendo, era um dinheiro do templo de Deus, que você saqueou, você meteu a mão, você roubou, trouxe para si mesmo, para hoje você se apresentar aí com toda a arrogância, seu próprio avião, seu próprio helicóptero, seu carro de última geração, seu bom terno, seu sapato, muito. Você está aqui, tu és um miserável, pobre, cego e nu. Está se referindo à igreja de Laodiceia, ao crente de Laodiceia. E aconselho-te, diz o Senhor,
que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, para que provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Perante Deus, você que está bem vestido aí, você está pelado, você está nu. Porque ele não vê só o exterior, ele vê o interior. Interiormente, você está nu perante Deus por conta do seu pecado. E que unja os teus olhos com colírio, não é esse colírio que a gente usa por aí. Para que vejas. Veja o quê? Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que simboliza os 7 tempos da igreja. Eu vou detalhar, esse momento aqui agora, eu vou detalhar com minúcias por que veio essa mensagem tão dura para a igreja de Laodiceia. Ouça e me veja na próxima postagem. Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.